Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 18. Vamos à nossa EBD. Mateus 18, 20, é bem conhecido da gente, o verso 20. Creio que, se não todos, boa parte vai lembrar de cabeça. Diz o quê? Pois onde se reunirem 2 ou 3 no meu nome, eu estarei no meio deles. Então, Mateus 18, 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. A pergunta que a gente se faz diante desse texto, ou talvez reflita um pouquinho, porque quando nós lemos esse versículo, o que vem à mente, o conceito que está enraizado, na nossa mente, no nosso coração, é um conceito de reunião, de adoração, de reunião de oração, que quando nós nos reunimos para adoração, então uma presença diferenciada de Jesus está ali no nosso meio. Isso é o que está na nossa consciência, no nosso entendimento. Como uma reunião da comunidade de fé ou da igreja para a expressão de adoração ou de oração. Mas será que é isso que Jesus está ensinando nesse texto? Muito embora seja verdade que quando a comunidade se reúne, quando nós nos reunimos para oração, para adoração, existe a manifestação dessa presença diferenciada de Jesus, por meio da manifestação dos dons do Espírito. A gente vê isso lá na carta de Paulo aos Coríntios, uma igreja problemática, mas ainda assim existia, quando ela se reunia, havia manifestação espiritual, os dons apareciam, eram exercidos. Paulo vai trazendo uma correção, diz-se inclusive que precisaria de alguns cuidados porque os anjos estavam ali presentes. Então, de fato, há algo que acontece, mas será que nesse texto é isso que Jesus está ensinando? Às vezes a gente pensa que o ensino de Jesus são frases assim que vêm na mente dele e ele solta, Agora, como se fosse essas frases de internet que a gente pega assim, põe no Instagram, no Face, aquelas frases de sabedoria, como se Jesus fosse soltando essas frases assim, e na verdade não é. E a gente usa muito esse texto, mas quando a gente está numa reunião, principalmente de oração, e a gente está frustrado, aí a gente diz, não, mas Jesus disse, quando tiver 2 ou mais, ele está no nosso meio. Mas a verdade é que a gente está frustrado, e aí para a gente se consolar, a gente solta essa. Estou mentindo? É verdade, mas uma vez eu estava numa reunião de oração e o dirigente nitidamente arrasado, porque nós estávamos em 3 ou 4, não me lembro. E ele arrasado, desanimado, não conseguiu esconder. E aí ele soltou essa. Amém. É verdade que Deus estava ali, Jesus estava ali com a gente. Mas eu queria caminhar um pouquinho hoje para a gente entender o que Jesus está ensinando nesse texto. O que ele está expressando quando ele fala isso? Porque isso não é uma frase solta, não é um entendimento solto. E para entender isso, como nós estamos numa EBD, então a gente precisa usar algumas ferramentas para vocês entenderem também como é que se entende, como é que se estuda a Bíblia, como é que se interpreta um texto bíblico. Quando a gente vai interpretar um texto bíblico, a gente precisa olhar para aquilo que a hermenêutica chama de contexto geral e contexto imediato. O que é contexto geral? É onde está inserido o todo daquela passagem. Qual é o contexto geral dessa passagem? O Evangelho de Mateus. Esse é o contexto geral. Ele está inserido num evangelho que tem um objetivo, que tem uma proposta, que tem algo aonde o autor, Mateus, tinha em mente quando está escrevendo. E ele está num contexto específico, que nós podemos dizer aí no capítulo 18. Tem algo no capítulo 18 que tem um tema mais específico que nós temos que também olhar. Mas olhando para esse contexto geral do Evangelho de Mateus, volte aí um pouquinho, vá lá para o comecinho do Evangelho de Mateus. Mateus, se você tem uma Bíblia de estudo,
Normalmente as Bíblias de estudo já têm aquela introdução que vai dizer qual é o propósito, quem é o autor, quando ele escreveu, o que ele tinha em mente quando escreveu. Então, algumas coisas, se você tem uma Bíblia de estudo, vai estar nessa introdução. Mas o que o Evangelho de Mateus a gente sabe a respeito dele? Ele foi escrito para judeus. A perspectiva de Mateus era falar para judeus, para o seu povo, a respeito do Messias que veio, né? Revelando o Messias que veio. Mateus tem como um dos seus temas apresentar o reino dos céus. Esse reino implantado pelo Messias, o reino dos céus. Jesus é apresentado como o Messias e como o rei, o filho de Davi. O novo Moisés, como semana passada de noite, rapidamente eu resumi esse novo Moisés. E nesse sentido de novo Moisés, trazendo esse entendimento que Jesus era o profeta profetizado por Moisés, que viria semelhante a ele, o discurso de Jesus, ou os ensinos de Jesus no Evangelho são separados em 5 discursos. Entre esses discursos há algumas coisas acontecendo, mas esses discursos, eles são literalmente quando Jesus para e começa a ensinar. Algumas outras coisas são momentos onde Jesus está caminhando, onde ele efetua curas, onde ele é questionado, mas há 5 discursos, ou 5 pregações, ou ensino de Jesus no Evangelho de Mateus, que está muito claramente dividido. O primeiro deles talvez o mais famoso, é o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Quando ele fala a respeito da lei, está onde? Capítulo 5 até o capítulo 7. Esse é o Sermão do Monte. E como é que a gente sabe que encerrou esse discurso? Como é que a gente sabe que acabou? Existe uma expressão usada por Mateus que indica isso, e ele repete no fim de cada um desses discursos, muito similar, que é: tendo dito estas coisas. Sempre quando ele vai terminar esse discurso, Mateus diz: tendo dito estas coisas, Jesus então saiu da Galileia, foi para tal lugar. Ele sempre encerra assim. Mateus capítulo 7, 28, terminando o Sermão do Monte, você vai ver justamente essa expressão. Mateus 7, 28. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Olha, acabou a mensagem, acabou a pregação, e aí começa uma outra etapa, e aí é que vem curas, né? Jesus cura um leproso quando ele desceu do monte. O capítulo 8 começa assim: grandes multidões o seguiram. Ele terminou o discurso, desceu do monte, as multidões o seguiram, e ele cura um leproso. E ele continua. O segundo discurso, segunda mensagem de Jesus está no capítulo 10. Seria as instruções sobre a missão dos seus apóstolos, as instruções para aqueles que fazem parte desse reino estabelecido, os que foram chamados por Jesus. E ele começa a dar as instruções, começa aí no capítulo 10. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Aí ele fala os nomes, aí verso 5: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Ele começa a dar as instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, e aí vai, né? Preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo, curem os enfermos, e assim vai. Quando é que termina esse discurso? Veja aí o capítulo 11, verso 1. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, muito parecido, quando acabou de dizer estas coisas, quando acabou de instruir os seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Encerrou esse segundo
segundo ciclo de mensagem. E por que 5? Esqueci de mencionar. Por que 5 discursos? Quantos eram os livros do Pentateuco? 5. Os 5 livros de Moisés são os 5 livros, os 5 discursos de Jesus que Mateus então separa. Então, Sermão do Monte, sermão sobre a lei, as instruções sobre a missão. O terceiro são as parábolas do reino. Capítulo 13. Os temas dessas 5 mensagens, desses 5 discursos, conforme o autor que faz o estudo, ele pode mudar um pouquinho, ele pode dar um outro tema, mas vai estar sempre similar a essa ideia que eu estou trazendo para vocês. As parábolas do reino, Mateus 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. E aí ele vai falando a parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda e do fermento. Aí ele explica aos seus discípulos, os 12, as parábolas, a parábola do tesouro escondido e da pedra de grande valor, a parábola da rede. E aonde termina? Mateus 13, 53. Quando acabou de contar estas parábolas, Jesus saiu dali. Então, quando acabou de contar estas parábolas, Jesus saiu dali. Encerra mais uma mensagem. Mateus 18. Mateus 18, mais uma mensagem. Ele começa a falar então sobre a vida na comunidade dos discípulos, ou a vida dos participantes desse reino. Como é que se vive? Como é que se interage? Como é que funciona esse reino? No que diz respeito às pessoas. Então, Mateus 18. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. E aí ele continua falando a respeito desse tema. Termina no capítulo 19, verso 1. Quando acabou de dizer estas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Termina mais um discurso. E o último, o sermão sobre a plenitude dos tempos, ou o futuro do reino, Mateus 24, 25. 24 e 25, capítulos 24 e 25. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então Jesus respondeu. E aí então ele começa o seu ensino, onde ele fala do chamado princípio das dores. Ele vai falar das parábolas das 10 virgens, vai dizer que o dia e a hora ninguém conhece, fala da parábola dos talentos, do julgamento das nações. E no 26, verso 1, ele conclui esse último discurso. Quando acabou de dizer estas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Irmãos, o que eu acho interessante é que sim, eu já li Mateus várias vezes. Eu não sei você, mas você já tinha percebido que se repete essa expressão? Eu nunca tinha percebido. Graças a Deus, porque tem homens
que o Senhor levanta para estudar e que tem uma percepção apurada das coisas e percebe esses detalhes no texto, porque isso não fui eu que descobri, isso está aí na literatura, se você pesquisar você vai achar, e aí isso salta aos olhos e a gente diz, mas é tão óbvio, como ele repete essa coisa, como está tão nítido que realmente ele quis encerrar aquela mensagem, deixar claro que ele está passando por um outro momento, e a gente olha e diz, puxa vida, como a palavra de Deus é rica de conhecimento e quanto a gente ainda tem coisas por conhecer. Então, quando a gente olha para esse contexto geral de Mateus, o que interessa para nós e precisa estar na nossa mente, né? Nós já descobrimos, Jesus então ele está apresentado como o cumpridor das promessas messiânicas, que ele estabeleceu um reino, o reino dos céus, ele é o próprio reino. Ele explica como esse reino funciona, as parábolas do reino. Ele então explica como os seus súditos vivem, como eles interagem, quais são os valores desse reino, e ele orienta como será a vida nesse reino e como é que esse reino vai desenrolar no decorrer do tempo. É assim que funciona. Então nós chegamos ao capítulo 18, que é o capítulo que nos interessa, para chegarmos lá no verso 20, que é onde a gente começou. Então o capítulo 18 começa, nós já lemos, com os discípulos chegando para Jesus preocupados com uma questão de valores. Qual é o valor desse reino? O que é mais importante nesse reino? Quem é maior nesse reino? Quem é o maior no reino dos céus? Essa era a preocupação dele. Preocupação que nós, no nosso decorrer, na nossa mentalidade, a gente tem com as coisas desse mundo. Né? Quem é o maior? Isso funciona, não estou dizendo que está certo, está errado, mas funciona até dentro da igreja. A gente, às vezes, quando entra na igreja, quem será o maior? Quem tem mais autoridade? Quem é que manda? Quem é que faz? Quem é que pode? E a gente está sempre separando as pessoas por valores, por aquilo que é maior e aquilo que é menor. E nosso julgamento, na grande maioria das vezes, é equivocado. É pela aparência, pelo que os nossos olhos veem, pelo que os nossos ouvidos ouvem, e não pelo coração que é revelado nas atitudes de uma pessoa. Porque Jesus ele não nega que há algum grau de diferenciação, não de acepção. Mas ele então pega o quê? Uma criança, como o texto diz. O que ele diz? Verso 2 do capítulo 18, chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse, eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então ele fala dos valores. O primeiro valor que Jesus expressa é o coração de uma criança. O texto fala de um coração humilde. Qual é a expressão desse coração humilde da criança? A dependência. Essa é a expressão. A criança depende quase que cegamente daquele que a sustenta. Não é assim que funciona? Eu lembro de uma ilustração antiga, talvez você já tenha ouvido, mas que conta se havia como é que chama esses que passam em corda de circo? Malabarista? Não é, malabarista não é aquele de... Equilibrista, equilibrista, né? Que tem a corda, conta que era lá no Niágara, nas cataratas do Niágara, havia uma corda de aço, e ele então passava naquela corda, de um lado a outro das cataratas. E então ele, no meio da multidão, das pessoas que viam, diz, quem tem coragem, eu vou passar agora com esse carrinho de mão, alguém que sentasse aqui nesse carrinho de mão. E obviamente ninguém teve coragem a não ser uma criança. E uma menininha levanta as mãos, eu vou! E para o espanto de todos aqueles que estavam ali, ele toma aquela criança, põe no carrinho, e antes que alguém pudesse fazer alguma coisa, ele já começa a atravessar com a criança no carrinho de mão, e ele vai e volta. E quando ele volta, chega todo mundo e diz, menino, você é maluco, como você teve coragem de atravessar com esse homem? Ele diz, é simples, ele é o meu pai. É a humildade, a dependência de uma criança. Tem que ser criança, porque depois que é criança, não vai mais. Deixou de ser criança, não vai mais. Mas como criança, então esse é o primeiro valor que Jesus fala. Depois ele fala de um
de um compromisso radical. Esse é um valor do reino. É necessário um compromisso radical. Não há como fazer parte desse reino se não tem um compromisso radical com ele e com os seus valores. Verso 6. Mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria arrancar uma pedra de moinho, amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os fora e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as 2 mãos e os 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno. Tem alguma coisa mais radical do que isso? E Jesus está repetindo isso. Ele já falou isso lá no Sermão do Monte. Ele está repetindo, ele diz, é preciso um compromisso. Se você percebe que há algo que está te fazendo caminhar para a morte, que está te fazendo pecar, ou que está te fazendo, influenciando outros a pecarem, arranca fora. Melhor ser mutilado do que inteiro queimar e arder no fogo eterno que consome. Radicalidade. Num tempo onde na política se fala muito de extremos, onde a gente é hoje incentivado a não ter posições radicais, não é verdade? Seja qual a posição política, a gente não está falando disso, estou dizendo no contexto hoje. Tudo se fala, isso é radicalismo, isso não pode. Na palavra do Senhor fala que a respeito do nosso compromisso com os valores desse reino, a gente precisa ser o quê? Radical. Não negocia os valores do reino, não podem ser negociados, eles não são relativos, eles não são algo que a gente possa contemporizar e dizer, não, mas não é bem assim. Mas é justamente hoje isso que a gente tem vivido, tem feito. A gente tem relativizado os valores da palavra, os valores do reino que Jesus nos ensinou de todas as formas possíveis, para que eles se enquadrem na nossa mentalidade, na nossa maneira de viver. Não é verdade? É isso que a gente faz. Em tudo, cada um faz conforme a sua mentalidade e o seu evangelho. Entre aspas, entenda-se esse seu evangelho, porque não existe. Existe o evangelho de Cristo, muito embora Paulo fala do evangelho dele, no sentido do evangelho que ele apresentou. Mas nós temos o nosso evangelho, não o que a gente apresenta. O que a gente interpreta, encaixa, dobra e põe. Esse aqui dá para viver, esse aqui eu consigo, então é esse que eu vou viver. Não há um compromisso radical e a gente muitas vezes está indo inteirinho para lá mesmo. Terceiro valor desse reino que Jesus está apresentando, essa forma de viver, desse relacionamento entre aqueles que fazem parte do reino dos céus, é a sua missão. É o princípio de olhar com um coração que busca salvar, resgatar. Verso 10 do capítulo 18. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que havia se perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes indo procurar a que se perdeu? E se conseguirem encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Ou seja, Jesus reafirma a sua missão e ele deixa isso claro e coloca como algo que precisa ser absorvido por aqueles que estão ouvindo. Ele diz, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido.
Buscar e salvar, a missão de Cristo. Buscar e salvar. Fôssemos resumir a missão de Cristo em 2 palavras. Buscar e salvar o que estava perdido. E ele dá o exemplo da ovelha. Não pode ter 99. Nós temos que buscar aquela que está perdida. Nós temos que ter isso no coração. E para deixar isso bem claro, ele, no verso 15, continua nesse mesmo contexto, vai falar da questão de relacionamento mais íntimo, agora dentro do contexto de igreja, né, de comunidade de fé. Que nós precisamos continuar tendo um coração de quem vai buscar e salvar. Verso 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Percebeu que Jesus não mudou o ritmo? Ele falou da ovelha perdida, tem 99, uma se perdeu. O que ele faz, Jesus? Qual é a atitude dele? Deixa as 99 e vai buscar a perdida. Agora ele traz para o relacionamento dentro do corpo. Daqui um pouquinho ele vai falar da igreja. Olha, existe alguém que pecou contra você, isso está rompido, quebrado. O que é o coração do discípulo? Buscar, vai até ele. E salvar. Se ele te ouviu, o que você fez? Ganhou o teu irmão. Salvou, ganhou, foi buscá-lo. Esse é o coração que precisa estar na nossa mentalidade. Irmãos, e num tempo em que a vida, eu não gosto desse termo, mas eu não acho outro melhor, a vida cristã, ela é tratada como algo particular e privado pela grande maioria de nós. Algo que não é necessariamente ligado aos relacionamentos específicos dentro da comunidade. Como se a comunhão, a unidade não fosse algo necessariamente importante, essencial. É assim que muitas vezes nós vivemos hoje. Como se esses relacionamentos não fossem algo essencial dentro da comunidade de fé. Mas sim, a minha vida dentro daquilo que eu entendo como um evangelho é algo particular e privado, não diz respeito aos demais e os dos demais não diz respeito a mim. Mas Jesus está ensinando algo frontalmente contrário. Diz que é essencial a gente manter e estar ligado a laços da nossa comunidade de fé, a ponto de irmos e não deixarmos que se rompa ou se rompam os laços que nos ligam. Se alguém pecar, se alguém me ofendesse, por algum motivo algo atravessou no meio daquilo que nós temos como uma ligação de comunidade de fé, o que eu faço? Vou buscar. Tenho certeza que você já ouviu isso. Tenho certeza que você já ouviu isso. Mas se há um pecado da igreja de Cristo, é a prática dessa verdade tão essencial que Jesus está ensinando aqui. Que dificuldade existe no povo de Deus de reconciliar-se, de resgatar, de buscar, de ganhar o irmão. A gente prefere guardar no coração, a gente prefere muitas vezes deixar uma comunidade por problemas de relacionamento. O que há de princípio de fé nessa realidade? Nenhum. E há tantas pessoas, e é uma realidade hoje que se fala muito, os chamados aí sem igreja. Você já teve oportunidade de conversar com os sem igreja? Com alguém do sem igreja? Já ou não? Vocês estão aí ainda? Com raríssimas exceções, os problemas são relacionais. Porque essa igreja, porque eles não cuidaram de mim, me abandonaram, porque essa igreja é isso. Mas quando ele fala essa igreja, ele está falando de pessoas. Ele não está falando de uma instituição. Essas paredes, esse teto, essas lâmpadas, esse púlpito, não cuida de ninguém, cuida. Não magoa ninguém, magoa. Não fere ninguém. Não chuta a canela de ninguém, não faz grosseria para ninguém. São as pessoas. Mas a gente não segue o princípio da palavra e
E aí vai procurando, e aí nenhuma serve, porque em todo lugar vai ter gente que vai te ferir. E eu não estou dizendo, há igrejas com graves problemas doutrinários, que fogem da palavra, isso é outra coisa. Mas será que não tem uma igreja onde a gente possa se encaixar? Aí talvez você pense, pastor, mas nós estamos aqui. O pastor está falando para os que estão fora? Não, estou falando para nós que estamos aqui, para nós aprendermos. E nós temos isso guardado no coração, porque você não está imune a ser magoado, ferido, machucado, ter problemas de relacionamento, e muitos não saem. Permanece como lá em Corinto, lembra? A igreja de Corinto, que benção que era? Tinha 5 grupos. Tinha o grupo de Paulo, o grupo de Pedro, o grupo de Apolo. 4, né? Aumentei 1. O de Jesus, então. Paulo, Pedro, Apolo e Jesus, 4. 4 grupos. Não saíram da igreja, mas não havia unidade. E muitas vezes a nossa realidade é essa. A gente está cheio de grupos, cheio de ênfases, cheio de vontade, cheio de facções. Permanece na igreja, mas continua com o mesmo coração de quem está fora. Porque isso nos impede. E o texto continua aí falando, né? Qual é a atitude? Mais verso 16. Se ele não te ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Jesus está citando um trecho da lei. Qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Se ele se recusar a ouvir, também a igreja trate-o como pagão ou publicano. Qual é o objetivo o tempo inteiro, irmãos? Ganhar o irmão. Ganhar o irmão. O objetivo é acusá-lo. O objetivo é ter razão. O objetivo é ganhar uma discussão. O objetivo é constranger. O objetivo é sair por cima, dizer, agora eu mostrei para ele que eu sou o cara. O objetivo sempre qual é? Ganhar o irmão, restabelecer o relacionamento. A gente precisa ter em mente que a proposta do Evangelho de Jesus é radicalmente na contramão do pecado e do resultado do pecado na nossa experiência humana. O que isso quer dizer? Quem leu aí, pessoal do Renovo mais antigo, Reino de Ponta Cabeça, é mais ou menos isso. O reino é de ponta cabeça. Tudo aquilo que o pecado causa e nos coloca no coração como algo que nós agarramos, o Evangelho vai dizer, não, é o contrário disso. Então qual é o resultado do pecado dentro dos relacionamentos humanos? Fragmentação, rejeição, desunião, conflito. Não é isso? E o que Jesus diz? Que no mesmo Evangelho de Mateus seriam conhecidos os seus discípulos pelo amor que eles têm uns pelos outros. Para a gente ter uma visão um pouco mais ampla disso, se você quiser acompanhar, deixa marcadinho aí que a gente vai voltar e vá para Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Não é mais Mateus falando, é Paulo. Mas veja como o princípio é o mesmo. Mateus não está falando, está relatando. E Paulo está literalmente falando. Gálatas 5, verso 44. Diz assim. Achou? Todo mundo achou? Não tem? É 14. É que o número está pequenininho aqui. Ou o óculos que já está. 14, Gálatas 5, 14. Toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para que não se destruam, para não se destruírem mutuamente. Ou seja, Paulo está falando, olha, o resumo da lei
Esse não é o novo mandamento de Jesus. O novo mandamento de Jesus vai além. Paulo está falando qual é o resumo da lei. Ame o seu próximo como a si mesmo. E ele está dizendo, olha, nem a lei e o resumo da lei vocês não cumprem. Quem dera chegar àquilo que Jesus ensinou, que é o seu novo mandamento, que é amar o próximo como ele amou. 4:5, mas se vocês... Já foi. 4:5 não, 15, 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. 17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. O que é a carne? Não, senão a nossa natureza humana de pecado, corrompida. Tudo que ela deseja, o que o Espírito deseja? Contrário. Tudo que é da carne, o Espírito diz, não serve, não presta, é totalmente contrário. Por isso, como eu disse, o Evangelho é para trazer justamente o contrário do efeito que a carne produz. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Foi além, como semana passada a gente viu, ora, 19, as obras da carne são manifestas. Agora, irmãos, veja quantas dessas obras dizem respeito ao pecado e aquilo que todas dizem respeito ao pecado, o que eu quero dizer, elas têm a ver com o nosso relacionamento um com o outro. Imoralidade sexual, tem a ver com outro? Tem ou não? Tem. Impureza. Podemos deixar na dúvida, né? Teríamos que ir mais a fundo um pouquinho. Mas vamos dizer que não. Libertinagem. Tem ou não? Tem. Idolatria. Talvez não. Feitiçaria. Dúvida, mas olha daqui em diante agora. Ódio. Discórdia. Ciúmes. Ira. Egoísmo. Dissensões. Facções. E inveja. Embriaguez. Orgias e coisas semelhantes. Grande parte do que o texto nos diz que são as obras da carne tem a ver com o nosso relacionamento, como nós interagimos com o outro. E fica muito evidente. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. Só por aí já serve. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Não tem como, não faz parte do reino. Agora, o que o fruto do Espírito faz, o que ele é, 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo contrário do que anteriormente foi dito. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Será que ele está falando de problema de pessoa com pessoa aqui? Você tem alguma dúvida? O que motivou o coração de Paulo a escrever essa passagem bíblica, inspirado pelo Espírito Santo de Deus? E qual é o grande problema normalmente da igreja de Cristo? Relacionamentos. Dificuldade de ir até o irmão, de buscar o irmão e de ganhar o irmão, com a intenção no coração de buscarmos. E nossa cultura de igreja, ela é completamente distorcida. A gente prefere deixar de lado, a gente prefere não se incomodar, a gente prefere contornar e deixar como está. Essa é a nossa cultura. A gente julga que, não, é melhor estar em paz. Estar em paz significa ignorar o outro. Então eu estou em paz. Isso é nossa cultura. Nossa cultura. É assim. A gente não vai. Obviamente tem os Saraiva no nosso meio, né? Tolerância zero. Que você olhou assim, ele me magoou. Aí já é outro problema.
tempo todo está magoado, ferido. Nossa, o Senhor Jesus está falando de algo genuíno, verdadeiro. Às vezes você está ali numa atividade, em alguma coisa, e você dá traz isso aqui, rápido. O cara já ficou ferido. O pastor nem pediu por favor, mandou eu fazer correndo. Já paciência também. Mas até isso a gente precisa estar disposto a se submeter pelos fracos, dobrar e tudo bem, irmão, me perdoe, me ajude aí a melhorar minha expressão. Mas ainda bem que o fruto do Espírito também é paciência. Paciência, tem que ter paciência. Então, voltando, o objetivo qual é? Não é repetir, não é constatar o erro, não é acusar a pessoa, não é vencer a discussão, não é ter razão, é ganhar o irmão. Não, se a gente levasse isso a sério, sabe como seria nosso dia a dia, quando a gente tem problema? A gente ia discutir para ver quem tem que perdoar quem. Me perdoe. Não, me perdoe você. Não, me perdoe você. Não, me perdoe você. Não, me perdoe você. A gente ia ficar assim, não, eu que tenho que te pedir perdão. Não, é eu que tenho. Daqui a pouco estão magoados porque eu não aceito. Mas essa deveria ser a nossa prática. Não é? Coração de quem quer restaurar, de quem quer tirar aquilo que está impedindo de caminhar junto. Que coisa tão simples de se viver, se a gente for obediente. Mas então se a pessoa não ouviu, o que a gente faz? Levou 2, trouxe para a igreja e ele não ouviu. Então o que a gente faz? Está aí na Bíblia, o que a gente faz? Como igreja agora? Bom dia. O que a gente faz? Não, já foi. Aí levou para a igreja e ele não ouviu. O que faz? Como gentil, pagão e publicano, gentil e publicano. Então se ele não ouviu nem a igreja, agora eu tenho razão e eu posso desprezá-lo. Agora eu posso odiá-lo, agora eu posso tratar ele como um ser desprezível mesmo, é isso? É isso que Jesus ensinou no Sermão do Monte. O que ele diz? Para fazer com os inimigos, amar. O que Jesus está dizendo? Olha, ele precisa ser tirado da comunhão, para perceber que este não é o princípio de viver na comunidade de quem faz parte do reino dos céus. Porque não é possível viver, ser um discípulo sem o princípio de restauração da comunhão. Se eu não estou disposto a restaurar a comunhão, eu não faço parte do reino. É isso que o texto está dizendo. Tem que ser tratado como quem não faz parte. E como quem não faz parte, porque ele é afastado, tratado como pagão e publicano? Para que a gente possa ganhar o irmão. Agora a gente entendeu que ele não faz parte. Nós temos que investir para que ele se arrependa e faça parte. Para que ele, quem sabe, sofra as consequências dessa teimosia, desse coração endurecido e venha se quebrantar. É isso que a gente aprende com Paulo. Lá em 1 Coríntios 5, o que ele diz de um irmão lá que tinha um pecadinho simples, ele só estava dormindo com a mulher do pai dele. O que ele diz para fazer? Entreguem esse homem a Satanás. Por quê? Paulo diz isso. Quem lembra, sem abrir? Ser fustigado para quê? Exatamente, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Por que Paulo mandou entregar para Satanás? Que ele queria que o cara fosse para o inferno? Agora vai para o Satanás, que agora você merece ir para o inferno mesmo. Que você merece, óbvio que merece, a gente também. Mas ele manda entregar para Satanás, qual é o objetivo? Ganhar o irmão. O irmão, ou se converter, o pagão e publicano. Ganhar é o mesmo princípio. E se a gente saltar um pouquinho aí, mas dentro do mesmo conceito, para pensar, então terminou esse assunto? Não, o que é que Jesus, no verso 21,
No mesmo contexto diz, né? Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Aí você conhece, né? Devia uma enorme quantidade de prata, o rei o perdoou porque ele não tinha como pagar, e ele chega lá: eu vou pagar, o rei não vai pagar nada, tá bom, tá perdoado. E ele sai dali, tinha alguém que devia um pouquinho para ele, e o cara: não tem paciência, eu vou pagar. Ele avança na pessoa e começa a agredi-lo. Ou seja, a gente entregou, tratou como gentil e publicano, mas a disposição do coração precisa continuar como? De perdoar, ganhar. Continua sendo minha obrigação perdoá-lo. Não é o que o texto diz? Porque eu fui perdoado, então eu preciso perdoar. E se você terminar, ele vai dizer, no fim, que quem não tiver a disposição de perdoar, não faz parte do reino dos céus. Não faz parte, vai ser entregue. E aí às vezes a gente está achando que o outro que foi entregue para Satanás, aquele lá é que está lascado, e a gente está aqui com o coração fechado, rancoroso, sem disposição de perdoar. O texto diz: tu vai também ser fustigado, para usar a palavra que a irmã Vera usou, vai ser fustigado, castigado também, porque não há no seu coração disposição de perdoar. A palavra de Deus não deixa em posição de superioridade ao outro, o que feriu e o que foi ferido. Não, quem feriu precisa estar disposto a restabelecer. Ele diz que os dois precisam, um precisa restaurar e está disposto, arrependido, ser restaurado na comunhão. E o outro precisa estar disposto a perdoar o tempo todo, a todo momento, quantas vezes for necessário. 70 vezes 7. E não é para contar, isso é uma expressão que significa quantas vezes tiver que perdoar. Então, não é possível ser discípulo sem a decisão de perdoar. Presta atenção, irmãos. Eu uso muito, isso é algo muito forte que eu aprendi da palavra de Deus. Sem a decisão de perdoar. Por que decisão? Porque perdoar não é um sentimento. Sentimento é rancor, amargura, raiva, por aí vai. Perdão é uma decisão que a gente toma em obediência à palavra. Se você não decide perdoar, jamais você vai perdoar. Mas eu não consigo porque eu estou amargurado. Porque você não decidiu. O dia que você decidir, essa amargura não vai ser resolvida talvez de uma hora para outra. Não é isso que eu estou dizendo. Mas quando a gente decide, o que diz a palavra de Deus a respeito da carne e do espírito? A carne se sujeita ao espírito. Quem é mais poderoso, o espírito ou a carne? Se você decide no espírito, em espírito, perdoar, vai continuar a tua carne falando mais alto? Se é que você tem um espírito, não, vai perdoar. Vai ser sujeito àquilo que o espírito faz e guia você. Mas é preciso decidir. Decidir. Eu entendo que o que Jesus está falando, irmãos, e vai repetir lá na frente, como que um teste de fé para a comunidade que Ele está formando. Se a gente quer cumprir a grande comissão, que Mateus também vai nos dizer, nós precisamos estar vivendo essa realidade de unidade, de perdão e de ganhar, de salvar dentro dos nossos relacionamentos. Porque do contrário, aquilo que sai da nossa boca para anunciar o evangelho do reino não tem autoridade. Porque eu preciso me submeter àquilo que Jesus ensina.
Continuando, já caminhando para o fim, verso 18. Em seguida, agora, 3 versos que são interpretados bem equivocadamente, mas agora a gente já tem um contexto bem amplo para entender. 18. Digo-lhes a verdade: tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Bom, isso foi usado na história aí por muitos anos, especialmente na Idade Média, para uma opressão, para apresentar um medo, para um domínio da igreja enquanto uma instituição. Que então a igreja diz: se você não estiver sujeito à igreja com mão de ferro, a igreja vai determinar o seu desligamento do céu. E aí você está perdido, porque a igreja determinou. Mas não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo, e o verbo grego, a ligação do grego, fica mais claro. A tradução que está ali da NVI, gosto muito porque ela diz terá sido. O sentido não é algo que é determinado aqui e então acontece no céu, mas é algo que está acontecendo em sintonia. Quando nós estamos sujeitos e decididos a caminhar debaixo da obediência como comunidade, então, como comunidade, aquilo que a comunidade está vivendo está em sintonia com o que está nos céus. Então, aquilo que acontece no céu está em sintonia com o que acontece na terra. Quando se desliga aqui, aquilo que se age aqui com o sentido de ganhar, é aquilo que no céu também acontece. Não é uma ordem que sai da terra para o céu, isso é completamente contrário ao ensino amplo das Escrituras, mas é algo que sintonizou entre o céu e a comunidade de Cristo. Não é possível a gente, como comunidade, caminhar para um lado e o céu caminhar para o outro. É possível? O reino dos céus, aquilo que pertence às coisas espirituais, terem uma forma de agir e a gente ter outra. O que ele está dizendo? Existe uma implicação espiritual dos nossos relacionamentos e da nossa forma de tratar os relacionamentos. Ou a gente está em sintonia com o céu, e aquilo que é ligado aqui, o céu diz: glória a Deus, está ligado. É verdade, o Senhor trabalha para restabelecer aquela ligação. Ah, mas foi desligado, foi tratado como gentil e publicano. O céu também entende que assim precisa ser feito para que aquele homem seja ganho, seja fustigado, mas para ser salvo. Não é algo mandado daqui para lá, mas é algo feito aqui, daquilo que é definido a partir do céu. Mas nós precisamos entender que aquilo que a gente faz aqui, ou está em sintonia ou está fora de sintonia. A igreja não é só um amontoado de gente. A igreja não é simplesmente um encontro para culto, para ensino. A igreja precisa ser uma repercussão daquilo que o céu define, age, determina, e a gente em obediência vive. 19. Esse então, a gente erra mais ainda. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Qual é o contexto? Relacionamento, restauração, perdão, ganhar o irmão, restabelecer a paz, a harmonia, a unidade. Esse é o contexto que Jesus está dizendo. Ou você acha que Jesus daqui a pouco deu uma pirada assim e falou algo que não tinha nada a ver com o tema? Se 2 concordarem e pedirem, normalmente a gente vê e já vi um monte de gente, orando: Senhor, nós concordamos, nós vamos comprar esse terreno aqui do lado. 2 concordando, amém, está definido, nós vamos, porque está na palavra, Deus disse: se a gente concordar, Ele vai fazer. Nós concordando, nós vamos trocar de carro, nós vamos, sei lá o que você muitas vezes tem no coração. Mas o que o texto está dizendo é que quando nós, e é interessante que ele do princípio ao fim, ele está falando: olha, se você vai, não funciona, vai com 2 ou 3. E agora ele está dizendo: olha, se 2 de vocês concordarem, vocês então chegaram ao entendimento, o Pai que está nos céus vai atender
aquilo que no coração de vocês foi decidido: perdoar, restaurar, recomeçar, resgatar. Deus age e faz isso acontecer. Você crê nessa realidade? Você crê nisso? Você vive isso? Você está disposto a viver isso? Ou ajeita conforme a sua vontade? E por fim, irmãos, aonde a gente começou: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Precisa explicar? Eu vou explicar, mas se você não entendeu ainda, não vai entender. Se 2 ou 3 se reunirem em meu nome, com qual objetivo? Restauração. Se você se reuniu, se você se juntou, assim, olha, eu fui até o irmão, a gente precisa conversar, nós precisamos resolver, nós precisamos tratar. O que diz a palavra? Deus está ali junto. Jesus está ali no meio deles. Está lhe dizendo: isso foi o que eu ensinei. Eu estou aqui presente, vai funcionar. Se o coração de você está disposto, vai funcionar. É isso que o texto diz. É isso que você entendia? Como muda, né? E será que isso tem algum respaldo no restante das Escrituras? Vamos lá para a igreja, que é a antítese de toda essa realidade que Jesus está ensinando. 1 Coríntios 5, nós vamos encerrar aqui. Primeira Coríntios 5, verso 4. Depois vamos encerrar lá no 11. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 4. Falando agora da igreja. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo. Olha, a decisão que Paulo está dizendo precisa ser tomada de que maneira, irmãos? Com a igreja reunida. Tendo em mente o quê? O poder presente do Senhor Jesus Cristo na igreja reunida. Não é algo que alguém decidiu, mas a igreja reunida, isso quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor. A intenção aqui, e o que Paulo está dizendo, não é assim: vamos no culto, hoje vamos entregar alguém para Satanás hoje. Que Paulo está dizendo: quando vocês se reunirem em nome do Senhor, para esse fim, está dizendo, para esse objetivo, lembre-se, o poder do Senhor está ali, a intenção é restauração. Vocês têm que olhar para esse homem, a atitude dele é perversa, não cabe, afasta ele, como igreja, para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. E por fim, um pouquinho para frente, capítulo 11, Paulo falando com essa igreja. Verso 17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Olha que coisa mais... não sei nem que palavra usar, mais de ponta cabeça.
nós lemos lá que a igreja reunida, debaixo do nome do Senhor, entendendo que o poder do Senhor Jesus Cristo estava presente, Paulo diz: olha, vocês entenderam isso? Vocês vão entregar esse homem para Satanás. Agora Paulo está dizendo que a igreja está reunida para fazer o quê? Vocês não lembram? O finzinho do texto que eu li deixa claro. Para comer a ceia. Muito mais nobre, né, irmãos? Entregar para Satanás é desagradável. Participar da ceia é uma maravilha. Olha, lá Paulo diz: pensa, Jesus está aí. O poder dele se manifesta, façam isso. Agora, quando vocês se reúnem para comer a ceia, misericórdia, não posso elogiar vocês. Está ruim. Vocês estão divididos. Vocês estão todo bagunçado. Tem um monte de grupo aí. E você faz mais mal do que bem. Participar da ceia, se reunir como igreja para adoração e partir o corpo de Cristo, faz mais mal do que bem. Porque há divisões entre vocês. E aí, se a gente continuar o texto, ele vai dizer: olha, vocês agem como carnais, como mundanos. Será que a gente não está precisando se reunir para entregar alguns para Satanás? Pesado, né? Ou a gente vai continuar se reunindo para participar da ceia, fazendo mais mal do que bem? Será que a gente não está na hora de sondar e pedir que o Espírito sonde o coração, para ver se nós estamos em sintonia com aquilo que o céu vive, aquilo que o céu determina, aquilo que o céu diz que deve ser? E então a gente aqui caminhar de acordo com como o céu diz que é para a gente caminhar, com aquilo que saiu das palavras de Jesus. E então a gente usufruir, viver e perceber o poder do Senhor quando estamos reunidos, ou vamos ficar participando da ceia? E lembre-se, a ceia naquela época, nesse contexto de igreja, era em todas as reuniões, fazendo mais mal do que bem. Que dificuldade a gente tem de viver mais simples. A gente quer viver aquilo que a gente julga ser mais poderoso. Mas o poder do Senhor se manifesta na fraqueza, nas coisas simples e pequenas. Aí a gente percebe o poder do Senhor. Será que nessa manhã você não precisa sintonizar com o que a palavra ensina, com o que Jesus ensinou? Será que a gente não precisa, como igreja, rever como a gente está caminhando, como nós temos nos reunido para participar da ceia do Senhor? Isso me feriu tanto o coração, irmãos, quando eu li Paulo dizendo: não tem como vos elogiar, porque participar da ceia do Senhor é algo tão sublime, tão maravilhoso no meu coração. E aí quando li Paulo dizendo: não posso vos elogiar porque faz mal, não faz bem, faz muito mais mal, eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim e de nós, porque nós precisamos começar a investir nos nossos irmãos para ganhá-los, para trazê-los e para resgatá-los, para perdoá-los, para que sim a gente possa perceber e celebrar a ceia do Senhor sem condenação no nosso meio.